pergunta que Sim. já cai no nosso bolso. Fiquei sem emprego, estou sem renda ou a minha renda diminuiu durante essa pandemia? O que eu faço agora? Essa é uma pergunta muito, no sentido de ampla, né? E uma pergunta Ampla. que não tem milagre, Não mas não tem tem milagre. milagre, né? É, E é o que eu costumo dizer. Esse momento que a gente está vivendo, o dinheiro ele não sumiu, tá? O dinheiro a gente continua, de todo o dinheiro da humanidade continua aqui. Ninguém chegou com uma seringa e mandou esse dinheiro para outro planeta. Não, ele continua aqui. Qual que é a diferença desse momento para qualquer outro? Esse dinheiro simplesmente ele vai trocar de mãos. Tem pessoas duplicando, triplicando patrimônio nesse exato momento. Tá? É assim como a gente vai falar agora. Pega uma companhia aérea e pega uma empresa de álcool em gel. Né? O que está acontecendo com uma e com outra? Então, o que significa esse momento? As grandes empresas, ela tem gestão para trabalhar no vermelho durante 3, 4 anos, não tem problema. Por quê? Porque tem dinheiro em caixa. Então, o momento agora que a pessoa fala, nossa, perdi a renda e não tenho como pagar as contas. Isso já é uma consequência de uma má gestão do dinheiro. Tá? Então, assim, a gente não vem trazer um milagre para a pessoa. O que nós vamos mostrar aqui é justamente como ela fazer para que não passe por essa dificuldade novamente. Tá? E aí eu entro perfeito. num conceito muito prático sobre isso. Primeiramente, nunca tenha uma renda só. Isso isso é primordial. Por que que acontece isso? A pessoa pode ganhar 1 milhão por mês, tá? Eu não estou falando de uma pessoa que ganha um salário mínimo. A pessoa pode ganhar 1 milhão por mês. Só que se ela sair desse emprego, ou ela quebrar, essa fonte de renda dela quebrar, o que acontece com ela no mês seguinte? É zero. Ela não tem mais. Agora, se a pessoa tem mais de uma fonte de renda, chega no momento desse, dificilmente todas as rendas dela vai estar vinculada a uma coisa só. Vai simplesmente, ela vai trocando de mão isso e acaba com que ela não passe tanto problema nessa ocasião. E como que a pessoa pode fazer para, pelo menos, distribuir isso em caixas que ela consiga pensar no curto, no médio e no longo prazo? Tá? Eu denomino isso como 3 gavetas. Tá? A primeira dela, a gente tem que colocá-la no curto prazo em investimento de extrema liquidez. Tá? Investimentos que ela vai poder tirar esse dinheiro na hora. Ou seja, que tipo de investimento é esse? Por exemplo, CDBs, poupança, fundos de renda fixa com liquidação em D0. Todos esses produtos de investimento que ela precisa para uma eventual o quê? Uma eventual crise, uma eventual dor de barriga que a gente chama, que ela possa ter esse dinheiro na hora. Tá? E quanto que deve ser esse dinheiro? Pelo menos 3 vezes todo o custo que ela tem em casa. Tá? E o que é isso? Perfeito. Justamente agora, você acabou de comentar comigo que você falou que está 70 dias em casa, ou seja, já passou de 2 meses. Se você com essa reserva, se você não tivesse recebendo nada, você ainda estaria com as contas pagas, esperando, e nós acreditamos que esse mês agora tudo se decida para que as coisas voltem a acontecer. Então é mais ou Exato. menos isso que a gente trabalha. E outra, nunca passamos um momento desse de ficar tanto tempo parado em casa, né? Eu, Nunca. particularmente, meus Nunca. 32 anos de vida, nunca aconteceu. Já quando a gente fala de médio prazo, o que a gente trata nessa gaveta de médio prazo? A gente trata os sonhos das pessoas, ou seja, a viagem que ela quer fazer, a casa que ela quer dar uma entrada, a cirurgia plástica, de repente, que ela tem, principalmente a grande mulherada gosta, quer fazer. E isso é o sonho de médio prazo, então a pessoa precisa investir nisso. E aí ela pode correr um pouquinho mais de risco. Ela pode entrar em investimento que possa trazer para ela um retorno maior, como fundos multimercados, né, um pouquinho de índice, acompanhando outras coisas que a pessoa talvez não conheça de ações, mas a gente vai tratar um pouquinho sobre esses produtos aqui. E esse médio prazo ela consegue colocar um prazo médio aí de 2 anos, de 3 anos para a realização desses sonhos. Tá? E quando a gente vai tratar de longo prazo, aí a gente vem para a parte mais agressiva, montar uma carteira de ações, onde ela possa esperar que as coisas aconteçam a longo prazo. Não adianta querer ganhar dinheiro do dia para a noite. Mercado financeiro não é milagre, tá? Isso é construção. Um plano de previdência privada pensando em aposentadoria, e ela sempre colocando esses percentuais nesse curto, médio e longo prazo, ela consegue gerir a vida dela inteira, ou seja, ela está trabalhando aqui as emergências, ela está trabalhando os sonhos dela e está trabalhando a aposentadoria.
Não sei se ficou Perfeito. claro aí a questão. Super claro. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar por você. Não é você que tem que ficar trabalhando a vida inteira atrás do dinheiro, Genda. O que Sim. você indica? Esta pessoa que está sem nada, está num momento muito crítico. Ela deveria pegar esse financiamento, pessoal? O que ela tem que considerar para decidir? Sim, é o que eu falo sempre nas finanças. Nunca existe uma resposta sim e não, é sempre depende. Depende. Nunca não, qual que é o melhor investimento? Depende. E a gente vai falar disso também. Mas com relação ao crédito, depende. Por quê? Primeiramente, se ela já está sem renda nenhuma, ela vai criar mais uma bola de neve. Ou seja, porque ela pegou, ela vai ter que pagar, e pagar com juros. Né? O que eu indicaria inicialmente? Cortar todas as despesas, né? Todas as despesas desnecessárias, porque aí existe uma diferença entre custo e despesa. Custo é tudo aquilo que é necessário para sobrevivência ou para gerar renda. Exemplo, a compra de um produto para revenda não é despesa, é custo. Tá? Já a despesa não, a despesa é tudo aquilo que é desnecessário. Então talvez a TV a cabo que ela paga R$ 250 por mês não seja necessário. Né? Talvez a academia que ela pagou e foi uma vez no mês, talvez não seja necessário. Então primeiramente reduzir isso. Com relação ao crédito, tá? O crédito, ele é muito bom desde que a pessoa precisa, por exemplo, um microempresário, ele precisa ali comprar mercadoria para se estabelecer ou para fazer alguma coisa e conseguir gerar essa renda ou agora automatizar o momento dele. Tem muitas pessoas, por exemplo, de restaurante que tinha uma loja, não trabalhava com delivery e passou a trabalhar. Talvez ela precise de um investimento para ter um fôlego, mas muito cuidado com o crédito, porque a pessoa pode entrar numa bolha que ela não consiga sair mais, né? E não sei se é a sua próxima pergunta, mas quando a gente tinha conversado, talvez a renegociação, né? A gente já entra nesse Isso. mesmo bolo. Vamos entrar nele, porque a gente está falando também aqui, né? Tem aquela pergunta, aquela dúvida. É hora de renegociar agora? Será que a pessoa que renegociar suas dívidas vai ter um ganho? Mas aí a gente está falando de dívidas que já existiam, né, Diego? Então agora a gente está Exatamente. falando, vai fazer uma nova dívida? Como o Diego disse, cuidado. Avalia direito se isso vai ser possível de ser cumprido, né, no futuro próximo e se isso não vai causar esse efeito bola de neve. E a questão do refinanciamento ou renegociação, o que a pessoa precisa avaliar, quais são os parâmetros que ela deveria avaliar nesse momento para que ela pudesse fazer uma renegociação ou, enfim, se esse é o momento para fazer isso, como proceder? Para que as pessoas entendam o que é um processo de renegociação. Primeiramente, o banco não é filantropia, tá? Então fala, nossa, o banco me ligou, ele vai reparcelar para 80 vezes, de Como ele é 30. bonzinho. As pessoas falam, como ele é maravilhoso. Na verdade, ele vai pegar todos os juros embutidos naquele contrato que você já fez, ele vai embutir um outro juros em cima e fazer um reparcelamento para você. E é engraçado, porque eu já trabalhei, né, bastante com crédito também, e te falo, muitas vezes a parcela de renegociação fica mais cara do que a atual. Porque a pessoa vai iludida e quando ela, às vezes ela está no início de um contrato, então ele não tem elasticidade para colocar no longo prazo, só que com acréscimo de juros aí a pessoa percebe, nossa, então quanto juro eu estou pagando? Ela está pagando juros em cima de juros. E Exatamente. outra, vem uma questão que vale ressaltar. Quando ela quer fazer uma renegociação, não esqueçamos que ela estava, se ela fez esse crédito há 2 anos atrás, nós estávamos num outro cenário econômico, com uma taxa de juro muito maior, entende? Ou seja, você já pagou bastante desses juros e você vai acrescentar mais um ainda, entendeu? Talvez, ou o que seja interessante, talvez, se ela tiver a opção de um crédito mais barato por um outro mais caro que ela venha e ela veja realmente, tome cuidado com as enganações, eu já alerto. Faça a conta exata, coloque no papel, número de parcela, saldo devedor, quanto que seria para quitar e quanto seria no futuro. Coloque as duas. Se a diferença de taxa for muito interessante, como está acontecendo atualmente, ou seja, do crédito imobiliário caiu 3, 4%, entre outras, talvez valha a pena sim você pegar um crédito novo, quitar um anterior com uma pequena gordura, que permaneça no mesmo valor de parcela que você tinha anteriormente. Aí sim cabe a pessoa analisar desta forma. Perfeito, porque tem muita oferta, né? E assim, atenção, porque quem tem alguma situação, né? Os bancos acompanham o score das pessoas. A gente tinha falado sobre isso, né? Também essa questão do Sim. acesso ao crédito
e do score. Que se você faz uma renegociação, também você tem que avaliar esse impacto na sua vida. Você vai ter uma escassez de crédito, de oferta de crédito após uma renegociação. Como diz, né, o Diego, também se acende uma luzinha amarela, laranja, olha, essa pessoa está com algum problema e está buscando uma renegociação. Então, de olho nela aí. Então, começam a diminuir essas ofertas. Isso. O que acontece? É exatamente isso, bem pontuado. Quando você renegocia, é como se fosse um alerta ali aceso. Fala assim, olha, toma cuidado com ele. E você fica restrito naquela instituição. Ou seja, não é que ela vai cortar seu cartão de crédito, não é isso. Mas se você precisar de um novo crédito, enquanto você não terminar essa renegociação, esquece. E isso fica, muitas vezes, até em outras instituições. Por quê? O Banco Central comunica os bancos. Ó, tá vendo aquele ali? Toma cuidado. Fique esperto, assim como se... Isso não é uma restrição, tá? Você não vai por SPC. Ainda mais fica um alerta de que tome cuidado, né? Exato. É o cross-default que a gente chama. Exato. Que então, as informações cruzadas. Né? E te falo, o cheque especial... né? Conta pra gente um pouquinho do cheque especial. Bom, o cheque especial, ele é um crédito de curtíssimo prazo, tá? É assim... Precisou dormir hoje, tem que cobrir amanhã, cara. Porque é o seguinte, se passar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, chega um momento que você não aguenta mais. Porque é o maior juros praticado no mercado. Eu costumava falar que é juros de agiota, porque realmente ele acompanha, e muitas vezes quando cai essa taxa, por exemplo, cai a Selic para 3, o cheque especial não vem para 3, mas ele já alcançou 14, entende? Para aumentar, ele vai de elevador, para descer ele desce bem devagarinho. Então, assim, é uns juros que você tem que correr do cheque especial. Esse aí, eu falo que esse aqui é o pior veneno para a vida financeira, é você se afundar no cheque especial, dificilmente você consegue reverter quando chega um patamar. Exatamente. Então, pessoal, não tapem o sol com a peneira, por favor. Esse é um conselho, eu dou até por experiência própria. Fiquem de olho, cuidem das suas finanças, saneiem o orçamento. Foi o que o Diego falou. Uma vez que a gente entende esse conceito entre custo e despesa, você consegue tomar decisões mais inteligentes com relação ao que você realmente precisa e o que você não precisa. Eu acho que muita gente percebeu o quão desnecessário foi o nosso consumo ao longo do último ano, a partir do momento que você só tem a sala da sua casa para estrear uma bolsa nova. Ou seja, gente, a bolsa não é importante. Hoje, o que é importante? Comida, um teto, uma segurança, né, de você estar dentro de um ambiente seguro, o álcool gel, a máscara. Enfim, a gente mudou os conceitos do que é primordial na nossa vida. Eu acho que é importante a gente entender essa transformação e buscar melhorar também. Buscar aprender alguma coisa com essa situação da pandemia, né, Diego? Acho que a gente tem muito tempo agora para organizar o orçamento, para fazer mudanças, porque a gente não tem como gastar, assim, a menos que você seja o louco do e-commerce, né, Diego? Porque tem um pessoal aí que não está nem vendo e está, ó, o e-commerce está ativíssimo. E eu até recomendo isso, é uma boa deixa que você me falou, que eu até recomendo para as pessoas que estão em casa agora e realmente não estão fazendo nenhuma atividade, procurar conhecimento, não só financeiro, mas conhecimento também para começar a ampliar a renda. Você falou assim, o louco do e-commerce. Muitas pessoas usam o Instagram, usam outras redes, ou usam o e-commerce só para consumir. Por que você não vira esse jogo e passa a ser uma pessoa que fornece? Então, estamos aqui fornecendo conteúdo. Até um mês atrás eu não fazia isso. Eu mal tinha Instagram, há 3 meses atrás acho que eu nem tinha ainda. Então a gente está aqui hoje fornecendo conteúdo. E você pode hoje vender em marketplace. Muitas vezes você não precisa nem passar nas suas mãos um produto. Você pode fazer, como alguns chamam de dropshipping, mas não necessariamente você fazer direto da China, mas você pode usar outros fornecedores onde o produto nem passa para sua mão e você revende. Isso você pode fazer nas lojas americanas, no Mercado Livre, na Amazon. É uma fonte de renda também. E você pode fazer aquilo que você gosta, o produto que você se identifica, para começar a gerar uma renda a mais. E aproveita esse momento pandêmico que você está em casa para aprender esse tipo de coisa. E não só em filme, Netflix e coisas que não vão trazer conteúdo. De investimento, né, Diego? A pessoa nunca investiu, o orçamento está apertado. Como que a pessoa começa? Quanto dinheiro ela tem que ter para começar a fazer esse investimento, a montar aquelas caixinhas, né? De emergencial, médio prazo, longo prazo. Vamos lá. Sabe qual que é a pergunta que eu mais ouço? Onde que é melhor investir? Essa é a pergunta que eu mais ouço, acho que todo dia, né? E aí, adivinha qual que é a minha resposta? Depende.
Boa, é isso mesmo. E por quê? Porque, primeiramente, a gente depende do quê? Do perfil da pessoa. Né? Nós temos uma análise chamada de API, que é a análise do perfil do investidor, porque lembra que eu falei no começo que o dinheiro ele é emocional? Ou seja, o financeiro ele é todo emocional. E o que que você... Desculpa, só recusar aqui. E por que que ele é emocional? Ele é todo movido por estresse. Quando a gente vê umas ações que nem essa caindo do nada, do dia para a noite, você pergunta, você fala, nossa, mas a empresa quebrou? Não, ela está faturando igual. Mas a bolsa de valores, ou seja, ali é tudo emocional, são pessoas operando, são pessoas comprando e vendendo, que gera estresse, então ele é totalmente emocional. Tanto que hoje no ensino existe uma heurística para estudar esse tipo de comportamento, como que a pessoa compra, como que a pessoa vende, por que que um é conservador, por que que o outro é mais arrojado, enfim. Então tudo depende do perfil da pessoa. Mas, para desmistificar algumas coisas eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Eu não invisto, quando eu ganhar eu vou investir. Porque eu não conheço, então eu não vou investir. Então, tudo isso é balela, tá? Sempre pensa nas caixinhas, mesmo dentro do seu perfil, tá? Por exemplo, a caixinha de curto prazo, eu até mencionei lá. O que são CDBs? Então, o que nós temos? Nós temos dois tipos de rendas, tá? No mercado de investimento. Renda fixa e renda variável. Qual que é a grande diferença entre os dois? A renda fixa é quando eu me torno credor do banco ou do produto. Como funciona? Exemplo, quando eu vou lá e compro um CDB lá no banco, é que hoje, como é tudo digitalizado, a gente não tem essa noção, tá? Mas se fosse numa época antiga, o que o banco faria? Ele faria um papel dizendo que você colocou lá 10 mil reais e que o banco te deve isso e promete te pagar mediante a taxa CDI, que é muito próxima da Selic, e a gente não vai abordar isso, tá? Então ele vai te pagar o seu principal, mais um quê? Mais um juros. E isso acontece com todos os títulos, título do governo, com uma LCI, que é uma letra do crédito imobiliário, com uma LCA, que é uma letra do crédito agrônomo, entre outros. Ou seja, você se torna credor desse agente, tá? Claro, né? Quando a gente fala de renda variável, o que é a renda variável? A renda variável é quando me torno sócio. Ou seja, quando eu compro, por exemplo, uma ação. Fala, Diego, mas eu sou sócio, então eu posso chegar lá mandando na empresa, lá na Petrobras? Dependendo do seu número de ações, você até pode ter parte na gestão. Mas, lembrando, quando a pessoa compra lá uma ação, ela está comprando uma fração. Ela tem os seus direitos. Quais são os seus direitos? De receber dividendos, mas se acontecer um problema, a empresa quebrou, você não recebe nada. Mas eu não tenho garantia? Não, você não tem garantia nenhuma porque você é dono. Se a sua empresa quebrar hoje, você não recebe nada. Então essa é a diferença. Quando você é numa renda fixa, você tem ainda alguns direitos de crédito, como por exemplo a poupança, LCI, LCA, CDB, até 250 mil. Nós temos um órgão do governo que é chamado FGC, que ele te garante que se a empresa quebrar até 250 mil reais, você recebe o seu dinheirinho de volta. Já no mercado de renda variável, isso não acontece, tá bom? Mas falar, então renda fixa é melhor. Depende. E aí a gente começa no curto, médio e longo prazo, onde esses produtos eles se encaixam, tá? Vamos lá. Nos produtos de curto prazo, sempre é interessante a gente entrar com o quê? Com produtos de alta liquidez. E por que eles são de alta liquidez? Porque eles vão render menos. Você está abrindo mão do prazo do seu dinheiro ficar travado e receber menos, né? A pessoa normalmente ela quer tudo, né? Ela quer rentabilidade, ela quer baixo risco e ela quer que pode tirar na hora que ela quiser. Não existe. Não existe. É um pilar, você tem que abdicar de um, né? E quais são os produtos de baixa liquidez, de alta liquidez? São esses produtos como CDB, como fundo referenciados, esses fundos renda fixa também, essas letras, normalmente são fundos que são títulos que você pode pegar na hora do dinheiro. Então, por que você tem que usar isso? Para criar sua reserva de curto prazo, para aquele momento que nós estamos passando hoje, onde você precisou do seu dinheiro, você já vai lá e toma. Pode contar com um pouquinho mais sem liquidez. Ou seja, lembra que eu falei que os sonhos para 2 anos são produtos que você não tem que ter um retorno imediato daquele investimento. Então você pode correr um pouquinho mais de risco. E aí a gente vai para os fundos multimercados. O que são esses fundos? Eu falo que é um fundo de mexidão. Joga tudo lá dentro e faz o mexido. Ou seja, são fundos que vão procurar ultrapassar todas as taxas que nós temos hoje na economia. Taxa Selic, inflação. Ou seja, o seu dinheiro vai render de forma acima da economia.
Não sei se está lembrado no início da live, quando eu falo que a inflação ela faz com que o seu dinheiro perca valor, lembra? Então tudo aquilo que você ganha em cima da inflação é poder de compra, ou seja, você está crescendo financeiramente. Então vale a pena você investir nesses fundos para médio prazo. Quando a gente fala de fundo a terceira gaveta, quando a gente fala de futuro, ou seja, de aposentadoria, nós podemos começar a colocar um pouquinho mais de risco. Por quê? Porque eu não preciso desse dinheiro agora. A gente precisa que ele renda ao longo do tempo. Então não compre uma ação de uma empresa, por exemplo, a ação da Magazine Luiza. Coloca ela de 5 anos atrás para cá. Mas sei lá quantas vezes esse negócio rendeu. Quem colocou lá no começo ficou rico com 10 mil reais. Então, ou seja, mas a pessoa falou, nossa, vai do dia para a noite? Não, levou 5 anos, 6 anos, enfim. Muitas ações são assim. Quem comprou lá no começo do Itaú, hoje está bilionário. Entende? Depende de quem comprou lá no iniciozinho. Então é isso, a gente tem que pensar em longo prazo para esse tipo de mercado, né? A não ser quem faça a operação em bolsa, que compra e vende todo dia. Mas quem quer criar uma carteira de longo prazo, compre, faça a sua carteira, espere o futuro que ali você vai render frutos. A pergunta que todo mundo faz, mas Diego, eu não sei comprar ações, cara. Como é que eu faço? Eu não conheço nada. Aí que vem interessante. Nós temos hoje alguns fundos de ações, não só fundos de ações, mas nós temos também as ETFs. Essas ETFs são... E o que são essas ETFs? Essas ETFs, nós temos algumas mais conhecidas. Nós temos a BOVA11, por exemplo, as maiores ações do mercado da Ibovespa, ou seja, todas aquelas ações ela vai ficar. É um fundo de investimento. Tá? Uhum. Nós temos também a SP500, que ela replica as ações de tecnologia, as 500 principais ações de tecnologia nos Estados Unidos, como Google, como Apple, como Facebook. Ou seja, você não precisa ir ali comprar pontualmente, você tem fundos que vão replicar essas ações, ou seja, você também está participando, você é dono, né, parcialmente, dessas grandes empresas. Então é uma grande forma de você montar uma carteira de longo prazo. Mediante isso também, criar-se um conhecimento maior para criar a própria carteira. Perfeito. Você pode comprar parcelas disso hoje, você pode ser o dono de uma parcela de uma ação, né, Diego? Você pode usar R$10 para começar a investir. É claro que a gente traz muito essa questão da gente ter sido criado, às vezes, com uma mentalidade de não, investir em ações é horrível. A gente escutou isso em casa, Diego. Meu pai não pode escutar isso, mas ele não gosta de ações. Meu pai cresce o dinheiro guardando. É regrado, mas tem muito da escassez associada a esse pensamento, isso, né, Diego? Conta um pouco pra gente. Ali, ó. Bom, vamos lá. Eu colocou aqui, como deixar a escassez de lado nessa pandemia? Alguma dica? Bom, até pegando esse gancho da Amanda e seu, o que acontece? O dinheiro ele é energia de troca, tá? Não sei se a maioria das pessoas aqui... Tá me ouvindo? Tá meio travado aí. Tô ouvindo. Deu uma travadinha. Tô ouvindo. Tá. Bom, o dinheiro ele é energia de troca. Ou seja, não sei se a maioria das pessoas aqui tem algum conceito bíblico ou não, mas eu acredito muito naquela parábola dos talentos, né? Ou seja, fala, o primeiro que deu moeda para um, ele foi e enterrou na terra e ficou daquele jeito. O segundo, ele conseguiu dobrar, e o terceiro, ele conseguiu quadruplicar, investiu e teve muito retorno. Quando o senhor ali ele volta e pede para o primeiro, ele fala assim, o que você fez? Ele fala, eu enterrei porque eu fiquei com medo de investir, fiquei com medo de fazer alguma coisa porque você é muito ríspido. Ele falou, então assim, você poderia colocar pelo menos num pequeno investimento que pelo menos ele teria me rendido alguma coisa. Então pega aquilo que você tem e dá para aquele que rendeu mais. Ou seja, é o que está acontecendo agora. Quando você não tem a gestão, você ficou segurando o seu dinheirinho ali e não multiplicou ele, hoje o que você está fazendo, você está tendo que gastar e está indo para a mão de quem? Daqueles que têm mais, entende? Então é exatamente esse o conceito que eu mais acredito. Quando você segura, você não troca, você não faz a questão acontecer, é porque hoje a gente tem o dinheiro espécie, mas antigamente era o escambo. Eu te dava arroz, você me dava trigo, que me dava aveia, e se eu ficasse só com o meu arroz naquele ano eu não tivesse, ou tivesse chuva, alguma coisa, eu não teria mais nada para comer se eu ficasse segurando só o meu arroz. Então a gente tem que colocar o dinheiro para circular, investir, fazer outras coisas, colocar em outras fontes de renda, e que é o que eu sempre sou de uma teoria que é o seguinte, quando você não arrisca, você já está arriscando a ficar na mesma situação ou até pior.
outro conceito que eu acho interessante para todo. Posso colocar um outro conceito que eu acho interessante para todo mundo que está ouvindo aqui? Com e, inclusive, certeza. recomendo. Bom, primeiro assim, eu li esse livro faz 8 anos e esse livro agora está fazendo 20 anos da publicação, que é o Pai Rico e Pai Pobre. O que que ele ensina, tá? Para te dar um resumo. Ele ensina sobre renda passiva e ativa, tá? Primeiramente, ele fala sobre o conceito na nossa vida. O que que é nosso passivo, o que que é nosso ativo? Nosso ativo é tudo aquilo que entra. Ou seja, se eu compro uma casa para aluguel, ela se torna um ativo. Agora, se eu compro uma casa para morar, ela é um passivo. Por quê? O passivo é tudo aquilo que me dá custo, tudo aquilo que eu tenho que, mesmo tendo, eu tenho que gastar com ele. Um carro, um celular, tudo aquilo que você tem que gastar com aquilo ali se torna passivo. Tudo aquilo que me gera renda é ativo. Isso dentro da minha contabilidade pessoal, tá? Quando você transforma isso em renda, ele inverte. É bem conceitual isso, vamos prestar atenção. Quando se torna em renda, ele inverte. Por quê? Quando eu tenho uma renda ativa, significa que eu tenho que colocar esforço para que eu possa receber isso. Por exemplo, o seu emprego. Você tem que colocar trabalho para que você receba ele. E ele pode sumir. Vamos lá, que a gente está nos últimos minutos. Vamos super lá. Importante esse conceito que você está colocando. Esse conceito é assim, se você fizer esse conceito, ele é o conceito para a vida, tá? Ele muda a vida de qualquer pessoa. Então, só para vocês voltar. Na contabilidade pessoal, quando eu tenho um ativo, significa que é tudo aquilo que me dá lucro. Quando eu tenho passivo, é tudo aquilo que me dá despesa. Quando eu jogo ele para renda, ele inverte. Ou seja, a renda, toda aquela renda ativa, significa que eu tenho que colocar trabalho para que ele me retorne. Ou seja, se eu estou vendendo alguma coisa, então toda a minha venda gera lucro. Então é uma renda ativa. E ela pode acabar se eu parar de colocar energia. Já a renda passiva é tudo aquilo que eu não preciso colocar trabalho nenhum. Ou seja, um investimento no banco, ele multiplica sozinho, eu não preciso fazer nada para que isso aconteça. Ou seja, se eu faço um dinheiro trabalhar para mim, ele se torna uma renda passiva e ele passa a ser multiplicado sozinho sem o meu esforço. Então a melhor renda que existe é a renda passiva, tá? E agora, só para complementar isso, qual que é a forma mais interessante disso acontecer e a maior maldade que as pessoas fazem, principalmente no Brasil, por esse conceito de consumismo, mas de imediatismo, eu diria. Por quê? Desde 94, quando passou por aquele turbilhão de inflação, as pessoas precisavam comprar hoje, senão ela não comia amanhã. O salário ele não é feito para você gastar. Ele não é feito para você gastar, para você consumir, para você ir lá comprar um carro, para você ir lá e começar a fazer um financiamento de 30 anos. Elas fazem, elas vão lá e compram o carro, compram a casa, e daqui a pouco elas não conseguem mais pagar isso, porque quando ela tem uma interrupção de renda, acabou, ela não conseguiu construir a renda passiva dela. Então, perfeito. Beleza. Você ficou travada na tela. Beleza. Último minuto. Então, como mensagem final, assim, Sim. Última mensagem para o pessoal nesse momento de pandemia, de insegurança, de mercado financeiro inseguro, incertezas. O que você fala para o pessoal? O que você deixa como mensagem aí para o pessoal? Vamos lá. Reduza despesas, ou seja, tudo aquilo que você realmente não precisa, tira. Depois, busque conhecimento, é importante, a sabedoria ela é a alma de tudo, tá? Depois, comece a criar, não consuma do seu salário, utilize seu salário para multiplicar e após essa renda você comece a consumir, tá? E assim você, com essas 3 coisas, você consegue realmente ter um crescimento aí na vida financeira.